ela está grande. E às vezes até é mesmo. Mas aí a gente vê do irmão que é maior do que da gente. E eu falo, se a gente parar, como vai ficar nossa família? Se a gente está orando, está buscando, Deus está guardando, está protegendo, está livrando. E se a gente parar? A gente para e o sangue de todos que vão ficar. E vai prestar conta com o Senhor. É doloroso, irmão, mas é a verdade. Muitas vezes eu também pensei, se eu não aguento mais, está muito pesado para mim. Está insuportável, Senhor, essa dor. Porque não é fácil, irmão. Você lutar com gente que conhece a palavra e não aceita. E está errado. E você está ali, olha, é assim ensinando. E já você cansa, fala assim, oh, chega aqui porque não estou falando forte mais para você. Aí eu vou e digo, se eu parar de orar, onde vai parar? Onde vai parar? Se eu orando está como está, imagine se eu parar de orar. Muitas vezes eu cheguei aqui na igreja e eu não oro mais não. Isso. Se eu não, porque tem coisas que só Deus sabe, né? No oculto. A gente fala do pensamento nem na boca, porque a boca o inimigo escuta. Ah, o inimigo escuta a pode ser que alguém, né, fale, profetize, não porque eu escutei, não. Tem coisas que a gente pensa. E Deus chega aqui e Deus fala. Só é a gente pensar, Deus já responde. Muitas vezes. E eu cheguei aqui, eu disse, eu não vou mais orar. Porque é pela minha filha, acho que muitos irmãos conhecem minha filha. Porque muitos perguntam, cadê a Janaína? Está em casa. Hoje está no trabalho. E eu disse, eu não vou mais orar. Aí chega aqui Deus assim, continua orando. Agora que tem que descer. Aí eu pensei, se eu parar, como é que vai ficar a minha família? Porque às vezes eu me desviei e saiu tudo junto comigo, não foi? Não ficou um na igreja. Quando eu saí, estava tudo comigo. Quando eu dizia assim, eu estou saindo, sai tudo. Porque eu era a coluna da minha casa. Hoje é meu esposo. Hoje ele busca mais, tem mais que eu, que conheço desde que nasci, e ele é bem novinho no Evangelho. Mas hoje ele que sustenta. E era que eu digo, meu Deus, chega aqui, ele começa a orar, lá no quarto, na sala, revoltada da vida. E teve que explodir, a pressão subir. Eu disse, Jesus, chega aqui, ele começa a orar lá no quarto. Mas Deus usa logo ele, para orar lá no quarto. Aí quando ele começa a orar no quarto, ele diz, o cara está orando também, eu estou me lastimando na minha vida. Aí muitas vezes, ele está lá no quarto, eu estou na sala, começa a louvar. Bota a televisão no louvor, começa a louvar o Senhor, começa a adorar. Porque a gente, como a minha irmã falou, a gente somos falhos. A gente somos carne. Eu digo, olha, irmão, minha pancada é tão grande na nossa vida. Tão grande. E quando a gente está aqui atrás, eu não sabe o peso que tem não, mas é grande. Porque você tem que ter o seu problema do irmão, escutar, aconselhar. Muitas vezes você está tão angustiado, querendo ouvir, mas tem que falar. Muitas vezes. Você está morrendo por dentro, gritando, pedindo socorro. Mas chega a pessoa e fala assim, irmã, minha vida assim, 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 você tem que aconselhar. Não desista, não desanime, dá aquela palavra de conforto. Muitas vezes você está precisando ouvir. Mas é isso o preço que a gente paga. Por estar aqui. Aí muita gente fala assim, eu queria ser pastor, eu queria ser bem presbítero, eu queria ser Jesus, se soubesse. O pastor falou no carro, prepara as costas. E é verdade. Eu sei. Quando a gente está aí, a gente não sabe muita coisa não, mas quando a gente está aqui, meu amigo, é diferente. A gente vê falar, a gente vê ouvir, mas a gente não sente. A verdade é essa, né? Porque a gente, o pastor não passa por isso, aquilo, aquilo outro. Sim, mas você não está sentindo a dor dele.
Muitas vezes a gente vai dormir angustiada, porque não pode resolver nada. Mas tem um Deus que resolve por nós. Para mim, para a igreja, não desista. É tempo de avançar. O Senhor sempre fala essa igreja. É tempo de avançar. De avançar. Vai passar o processo para viver o propósito. Glória a Deus. Então a gente vai ter que passar todinho. O deserto todinho para chegar na frente, que é aquele rio lindo, maravilhoso. E já passo, até que o Senhor permitiu, já passo o meu pastor, que eu amo.